chegou o momento de nós estarmos agora ouvindo a ministração da palavra, e eu tenho certeza que Deus irá falar conosco, com os casais, com todos aqui presentes, né? Aquilo que nós precisamos de ouvir. E vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele venha preparar os nossos corações, as nossas mentes, né? Como também o nosso palestrante dessa tarde, que é o pastor Alailson, eu já o convido para estar aqui ao nosso lado. E vocês, casais, estendam as mãos para frente assim, para frente, para frente. Vamos pedir a bênção de Deus sobre o servo do Senhor. Meu Deus e Pai, estamos nesta tarde aqui reunidos na Tua casa, ó Senhor. Viemos aqui com o intuito, ó Deus, de ouvir a Tua palavra, de sermos edificados, alimentados, ser orientados, admoestados pela Tua palavra. Toma Teu filho, ó Pai, nas Tuas mãos, pastor Alailson, unge a sua boca, como sempre tem ungido, dando a ele, Senhor, aquilo que nós precisamos de ouvir, do Teu coração, Deus, para o nosso coração, aquela palavra que nós precisamos. Toma o Teu servo nas Tuas mãos e todo esse auditório, é o que nós pedimos, agradecemos no nome do Teu Filho Jesus, amém. Deus te abençoe. A paz do Senhor a todos, uma alegria estarmos aqui nesta oportunidade para juntos estarmos consagrando a nossa vida a Deus e buscando mais acerca de Sua palavra, principalmente no que tange a esfera da área familiar. Quero convidá-los a abrir as nossas Bíblias, livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 e 8. Enquanto os irmãos procuram, eu quero externar a minha gratidão ao pastor Roger, superintendente da família do Ministério Fama, pelo honroso convite. Que Deus abençoe, juntamente com a pastora Priscila e também com a quiescência de nosso pastor presidente, pastor Abinair. Que Deus abençoe, muito obrigado pela honra e o privilégio de estarmos aqui nesta oportunidade. Eu quero ler apenas o versículo 1 e 8 do capítulo 3 de Eclesiastes. Versículo 1: tudo tem seu tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Versículo 8: tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Toma os nossos lugares. Que Deus abençoe grandiosamente a todos pela atenção. Eu quero neste momento iniciar esta mensagem conforme foi pedido, que nós trouxéssemos mais numa área prática da vida familiar, E a temática que nos é proposta é: nenhuma família será completa enquanto Cristo não for membro dela. E dentro do texto em tela, o qual acabei de ler, talvez um dos textos mais conhecidos de Eclesiastes, onde fala sobre o tempo, e aqui nós estudamos o tempo, tanto o Cronos quanto o Kairos, lembrando que o Cronos é o nosso tempo, o tempo do ser humano se organizar. E talvez um dos maiores desafios que nós, quanto seres humanos, temos tido na atualidade é a gestão de tempo. Temos tido muitas dificuldades no que tange a gerir tempo. E é bom refletir um pouco sobre o tempo, principalmente quando se fala de família. Haja vista que no ecoar da história, nós vamos perceber que o homem, no afã de dirimir o tempo, de melhor utilizá-lo, eles fizeram inventos para tentar fazer com que o ser humano tivesse mais tempo. Por exemplo, os meios de transportes. No passado distante, as pessoas andavam a pé, depois com tração animal, agora com tração motora e também aérea. E o que nós podemos observar, que além disso, o ser humano, ele também procurou ganhar tempo no que tange a comunicação. A comunicação de grande massa é cada vez maior. No passado, uma carta, uma correspondência, demorava-se até meses, dependendo do destino, para que ela chegasse ao destinatário. Depois, criaram aí, foi um feito grandiosíssimo, o telegrama. Era pago por palavra, mas era um comunicado breve e que chegava
de forma mais célere. E hoje nós temos aí os métodos virtuais, que nós conseguimos comunicar com pessoa onde tem o sinal de internet praticamente em qualquer parte do mundo, em tempos simultâneos, com um delay aproximadamente até de 26 segundos. Então nós podemos observar que o homem lutou de todas as formas para que pudessem ganhar tempo. E uma das coisas que mais se vê falar no período de ativismo é que não se tem tempo. Quando você vai conversar com alguém, ele sempre está ocupado, sempre não tem tempo. E eu quero fazer este preâmbulo apenas para que nós pudéssemos refletir sobre a importância do tempo no nosso lar, na nossa família. E o maior problema quando se fala da gestão de tempo é que nós muitas vezes colocamos aquilo que é mais importante, aquilo que deve ser a nossa prioridade, de maneira secundária. Conta-se uma história de que houve um temporal muito forte em Kansas, nos Estados Unidos, e com aquele temporal a casa de um casal foi levada. E enquanto eles acordaram, perceberam o que havia acontecido, eles estavam a céu aberto, olhando a natureza e dialogando. De repente, o homem começou a chorar e a mulher disse: "O que foi que você está chorando? Por causa do prejuízo, teremos que reconstruir a nossa casa?" Ele: "Não, pelo tempo de qualidade que este temporal propiciou para que nós pudéssemos conversar e replanejar a nossa vida e o nosso recomeço." Às vezes algumas situações adversas sobrecaem em nossas vidas, em nossos lares, para que nós possamos refletir um pouco mais sobre o que de fato é importante para nós. Às vezes nós valorizamos mais o ter do que o ser, valorizamos mais as coisas do que as pessoas. Na linguagem sociológica, reificar seria uma forma de coisificar, de tratar as pessoas como objeto. E um grande problema que nós vivemos na sociedade atual é que muitas pessoas, de alguma forma, elas têm tratado a sua família de forma secundária, não têm tirado tempo para a família. E uma coisa que me preocupa ao longo dos anos, no exercício pastoral e também na área terapêutica familiar, é que muitas pessoas, quando começam um namoro, elas até ficam juntas, fazem questão de tirar tempo. Alguns casais de namorados até se tornam irresponsáveis com relação a outros compromissos, deixando de cumpri-los para que possa ter tempo para namorar. O problema é que depois que se casam, eles começam a ter o sentimento de posse, o sentimento de propriedade, como se de fato isso fosse possível, lembrando que a união conjugal ela perpassa pelo direito potestativo, onde independe da vontade um do outro. E com isso, o casamento começa a cair pela rotina. E esta rotina fatalmente vai levar a situações que nós vamos tentar elencar durante esta prédica. Mas é muito importante nós que servimos ao Senhor começar a atentar para isso, principalmente alguns casais que já têm algum tempo de casado, que acham que não tem mais necessidade de namorar. Até porque namoro é uma fase sociológica que versa o conhecimento. Às vezes nós somos criticados por cristãos por colocar alguns conselhos, algumas normativas para que o namoro cristão deva acontecer, e as pessoas criticam dizendo: crente não namora assim, crente deve namorar desta ou daquela forma, e na verdade eles fazem tudo errado. Talvez pode soar engraçado, mas o que tem acontecido na sociedade odierna é que primeiro eles casam e depois eles namoram. Eles, ao se conhecerem, aquilo que nós estudamos em história, que milênio é 1000 anos, um século é 100 anos, uma década é 10 anos, o jovem com 2 semanas de namoro descobre que é para sempre. Então a gente observa que eles não têm uma noção de tempo, e neste fervilhar tórrido e apaixonante um pelo outro, eles começam a viver uma vida frenética, usufruindo, às vezes de forma com conjunção carnal ou em atos libidinosos do corpo um do outro. Isto que a própria sociologia diz que não deve acontecer, porque o namoro é uma fase sociológica, onde homem e mulher se encontram,
começam a dialogar, a conversar, a conhecer o seu temperamento e os pontos de melhoria, ver o que é estrutural e vai amadurecer com o tempo e melhorar, e aquilo que não vai melhorar vai acompanhar o indivíduo pela vida toda. E se algumas dessas coisas que vai acompanhar o indivíduo pela vida toda não puder preencher o pretenso cônjuge, aquela relação deve ser encerrada. Boa sorte, cada um segue o seu caminho à procura de outro alguém. Só que nos dias atuais eles começam a viver uma vida conjugal, trocando carícias, trocando tempo intenso um com o outro, e resolvem ir ao cartório, casar, ou então amaziar ou amalgamar a famosa união estável nos dias de hoje. E o que nós observamos é que depois que eles vão ao cartório e casam-se, sabe o que acontece? Claro que isso aqui seria uma conjuntura. Eles assentam à mesa um em frente ao outro e perguntam: qual é o seu nome? Que time de futebol você torce? E começa a fazer algumas perguntas que são perguntas pertinentes ao namoro. E de repente eles fazem a seguinte indagação: onde eu estava com a cabeça quando eu me casei com você? Desculpe o vulgo, mas eles deveriam perguntar assim: onde eu estava com a boca quando eu me casei com você? Porque queimou a etapa do namoro, não procurou se conhecer, não procurou dialogar. E um ledo engano é uma pessoa achar que o namoro ele é descartado com o casamento. Até porque, dentro de uma estrutura vertente ortodoxa da psicologia, nós nunca conheceremos ninguém, inclusive a nós mesmos, de forma completa. Às vezes nós temos a hipérbole de dizer: eu conheço fulano de tal na palma da minha mão, eu conheço há 10 anos, 20 anos, eu conheço o meu filho, eu conheço o meu cônjuge. Nós conhecemos o estrutural, mas biblicamente nós não conhecemos nem a nós mesmos, conforme diz a Bíblia em Jeremias 17:5 e em Jeremias 17:9, quando fala: maldito o homem que confia no homem, que confia em si, que apoia o seu braço em si mesmo. Então nós podemos entender que algumas pessoas, ao queimar este tempo, esta etapa de namoro, eles começam a passar por alguns problemas pós-casamento, e outros que talvez até namoraram e depois de casado pararam de namorar, pararam de tirar tempo um para o outro, começam a sofrer alguns desgastes na relação. É muito comum nos dias de hoje nós ouvirmos casais dizerem o seguinte: pastor, eu estou conversando com meu esposo, pedindo para ele me dar um tempo, mas ele está jogando videogame. Ou a minha esposa está vendo série, está fazendo isso e aquilo. Na hora que eu falo assim: para um pouquinho para nós conversar, ele desliga o videogame, ou dá pausa no videogame, e senta e fala: o que é que você quer falar? Fica algo que quebra o clima de uma relação cháurea. Então é muito importante nós, como casados, a maioria creio que aqui são casados, fazer uma análise de como está o seu namoro pós-casamento. Se ainda continua encantado pelo seu cônjuge. Claro que essa fase de encantamento, a gente usa isso numa linguagem e numa licença poética, mas a bem da verdade ela vai se tornar uma racionalidade cristalizada, onde começa a fazer com que o ser humano, quando ele se casa, se torna de fato uma só carne, mas no sentido grego, em natureza, na maneira comportamental, de falar, de agir, de objetivar projetos e planos. O que nós percebemos nos dias de hoje é que muitos casais acham que o fato de dormirem juntos, de residirem na mesma casa, significa que estão juntos, que são unidos. E a bem da verdade isso significa que tem um ao lado do outro, mas não são unidos, não possuem os mesmos propósitos e os mesmos objetivos. Até porque falta diálogo, falta comunicação. E a psicologia diz que o problema não é o que se fala, é o modo em que se fala. E 70% dos problemas que tem numa relação conjugal por falta de diálogo não está no que se fala e nem pela falta do que se fala, é o modo em que se fala. E quando nós resolvemos receber a maior bênção que Deus dá ao ser humano pós-salvação, que é o casamento, nós temos que então celebrar isso como um ato realmente divino, de Deus para a nossa vida, valorizar a nossa união conjugal e de alguma forma tirar tempo para nutrir o sentimento que uniu o casal. E percebe-se que nos dias de hoje, alguns casais eles começam a ter visões difusas com relação à vida conjugal, à vida familiar,
E com isso, sabe o que tem acontecido? Eles começam a se tornar parceiros para conquistar uma vida financeira mais tranquila, para alcançar projetos ideais na esfera social, e com isso esquecem de nutrir o sentimento e a relação que um tem para com o outro. Eu particularmente acho muito pesado quando algumas pessoas emocionadas ministram para casais, ou até mesmo aconselham os casais, dizendo assim: olha, a felicidade do seu cônjuge depende de você. Até porque dentro de uma estrutura cognitiva da psicologia, a primeira pessoa que nós devemos amar é nós mesmos, porque a gente dá aquilo que a gente tem. Se nós não temos amor próprio, nós não daremos amor a ninguém. É claro que há uma diferença de amor próprio, de egoísmo e de egocentrismo e de egolatria. Há uma diferença com relação a isso, mas nós devemos ter minimamente o amor próprio. E à medida que nós nos amamos, nós relacionamos com leveza e com reciprocidade com a pessoa a qual convivemos, que é o nosso cônjuge. E o que nota-se nos dias de hoje é que um fica esperando pelo outro a sua felicidade, inclusive se torna um encargo, se torna muito oneroso que a sua felicidade dependa do seu cônjuge. Agora, claro que aquilo que depender de você para que o seu cônjuge tenha uma vida feliz, naturalmente você deve fazer, nós devemos fazer. Às vezes nós estudamos alguns textos bíblicos, e inclusive pelos movimentos coletivistas, dentre eles o feminismo, que para mim, como sociólogo, no Brasil não tem feminismo, tem femismo, que é transvestido, machismo transvestido de feminismo, porque na verdade é o que a gente percebe aí nesses movimentos barulhentos que contrapõem os princípios bíblicos, e eles querem desestruturar a Bíblia, porque de alguma forma eles querem dizer o seguinte: olha, a Bíblia ela é machista quando diz que o homem é o cabeça do lar. E às vezes tem algumas pessoas empolgadas também com isso, tá? Eu não estou aqui querendo ser o dono da verdade, eu estou falando aquilo que já estudei exaustivamente. Sou pastor da igreja a qual estou pastoreando há alguns anos, e todos os anos eu ministro sobre a família, 2 meses sobre a família, e não consigo esgotar este assunto. Então, estudando, eu descobri que na palavra de Deus nós vamos ver que tem coisas que são inegociáveis, dentre essas, o homem ser o cabeça do lar. Aí tem umas pessoas que falam assim: o homem é o cabeça, a mulher é o pescoço. Tudo bem, mas o pescoço não vira se a cabeça não determinar. Nada, absolutamente nada no nosso corpo não funciona se a cabeça não determinar. Só que a Bíblia não usa isso de uma forma pejorativa, machista, que também é errada. A Bíblia mostra isso como governo, e se nós pegarmos o conceito do OSPB com relação à governabilidade, nós vamos entender que governo é aquele que abstém-se das suas prioridades para priorizar outrem. Se você, por exemplo, exerce uma função de governo, de liderança, e quer exercê-la com responsabilidade, em muitos momentos você terá que ser abnegado, o que significa dizer, deixar os seus planos para cumprir a sua função, a sua responsabilidade. Então, em um dado momento, o homem terá a responsabilidade de abdicar-se daquilo que de alguma forma há de beneficiá-lo individualmente para beneficiar a sua família. E a Bíblia diz que para a mulher sujeitar ao Senhor. Só que a gente pega esse texto, parece que é um texto desprezível, que diminui a mulher. Só que não é verdade, não é isso que a Bíblia quer dizer. E uma coisa interessante que nós vamos observar, que o mesmo autor deste texto, que é o apóstolo Paulo, ele escrevendo a Tito, ele diz para os homens: olha, amai as vossas amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja, e sujeitai-vos uns aos outros. Ele fala o que? De reciprocidade, ele fala de harmonia. Se o casal se torna uma só carne, não há por que você achar que uma pessoa é maior ou melhor do que a outra, não existe isso. O casal ele não é rival, eles têm objetivos juntos. Agora, claro que de uma forma hierárquica, a Bíblia orienta que o homem seja o líder do lar. Agora, é claro que existe hoje, principalmente na esfera sociológica, diversos tipos de famílias e diversos tipos de liderança. Claro que no seio da igreja, no bojo cristão, nós ainda primamos pela família tradicional, que é assunto para outro momento. Mas voltando aqui, a propositura da mensagem de hoje, que a nossa família, ela será completa, ela será realmente plena, quando Cristo for um membro dela. Se Ele não for, nenhuma família será completa. Nós precisamos primeiro olhar para nós, fazer uma autoanálise como membros da nossa família. Cada um refletir
saudoso pastor Valgenor, ele dizia o seguinte: se eu mudar, a minha família vai melhorar. Eu gosto muito dessa frase, porque eu já cansei de atender casais que todos eles usam a conjunção adversativa e dizem assim: olha, a minha esposa é uma bênção, mas se ela fizesse isso, aí ela responde da mesma forma: não, meu esposo é uma bênção, mas se ele aceitasse eu fazer isso. E todos os dois ficam esperando a mudança um pelo outro, e ninguém tem a rendição, não pelo que vai ser diminuído, mas pelo lar em si. E nós podemos observar que nos dias de hoje, muitas pessoas, eles querem que Cristo seja o centro da sua família, mas primeiro eles não resolveram o seu eu. Tem muitas pessoas que eles trazem consigo conceitos sociológicos, conceitos que são ensinados, doutrinados ideologicamente nas escolas e nas faculdades. Não tem sido incomum pessoas começarem a fazer graduação, em qualquer área que seja, casado, estruturado na sua família, e só um está fazendo a faculdade, o outro não está, e de repente eles começam a mudar a forma de ver e de pensar, e dificilmente alguns casais permanecem casados. Não estou aqui fazendo apologia ao não estudar, isso é muito importante. Agora o problema é a maneira pela qual as pessoas estão sendo bombardeadas, e essas bombas têm chegado até elas e causado efeito. É exatamente pelo fato de que não tem um lar estruturado em Cristo. E antes de estruturar um lar em Cristo, a primeira coisa que nós temos que refletir é sobre a nossa vida cristã, como servos de Deus, homens e mulheres, como profetas, profetisas, sacerdotes e sacerdotisas do lar. Trazer à baila exemplos de cristão. Existe uma frase na Bíblia muito comum: ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Esta frase, ela denota-se o exemplo de uma família que orava. Ó Deus de Abraão, quando o filho de Abraão foi orar, ele sabia que o seu pai orava em algumas circunstâncias da vida. Ó Deus de Abraão e Isaque, meu avô e meu pai orava. Aí a nação por inteiro passou a dizer: ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Será que meu cônjuge, meus filhos, não porque eu quero aparecer, mas já viram que eu tenho uma vida habitual de oração, uma vida habitual de leitura bíblica, uma vida habitual de jejum, coisas elementares para o êxito na vida cristã, e por conseguinte fará com que a família também alcance as bênçãos de Deus, porque a presença de Cristo estará presente neste lar de forma evidente. Existe uma frase muito conhecida de Leonardo Ravenhill, que ele diz o seguinte: a oração muda as coisas, mas antes de tudo muda as pessoas. Às vezes nós lemos e não interpretamos certo. Eu vou orar para Deus libertar o meu esposo, para Deus salvar o meu esposo, para Deus libertar o meu filho, salvar o meu filho, o meu amigo. Não, a oração muda as coisas, mas antes de tudo muda as pessoas. Lembra de Isaías no capítulo 6, quando ele foi orar? Já era profeta, ele não converteu no capítulo 6, como diz alguns pregadores emocionados. Ele já era profeta, porque para profetizar o capítulo 1, versículo 14, tem que ser convertido. Ele já era convertido também. Só que por mais que o crente seja convertido, seja usado nas mãos de Deus, quando ele mais relaciona com Deus, mais ele reconhece a sua miserabilidade, a sua limitação e a sua pequenez frente a tanta glória. E Isaías, ao relacionar com Deus, ele ainda precisava de ser o quê? Purificado, para fazer o quê? Dar um passo a mais no id que o Senhor estava clamando, conforme diz o texto em tela. Mas o que é importante nós entendermos na frase que eu estou dizendo: a oração muda as coisas, mas antes de tudo muda as pessoas. Quando eu começo a orar, eu começo a relacionar com Deus, a glória dele reflete sobre a minha vida. Ao passo que a glória dele reflete sobre a minha vida, eu vejo o que precisa mudar. Daí a pouco eu vou ver se eu sou um marido áspero ou não, se é uma esposa áspera ou não, como tem sido o comportamento de um para com o outro. Porque uma coisa muito comum em família é que nós, como eu já disse, colocamos ela sempre em segundo plano. No passado era muito comum, por exemplo, alguém bater na porta da casa de uma pessoa que tinha carro, porque a maioria não tinha, e convidar para levar ao médico, porque o filho estava doente, estava passando mal, ou a esposa daquele vizinho estava passando mal, ou daquele amigo, e o dono daquele veículo prontamente acordava, ia lá. Se ele não estava feliz ou alegre com aquele favor, ele não demonstrava isso ao seu amigo. Contudo, quando a esposa dele ou o filho dele reclamava de dor, de enfermidade ou alguma coisa, não, vai dormir, amanhã nós vamos. Deixamos em segundo plano. Outra coisa que era muito comum acontecer nas famílias, por exemplo, um copo com água, suco ou refrigerante. Eu recebo uma visita na minha casa, pastor Moab, vai com os filhos dele lá em casa.
de repente o filho dele desastrosamente derruba o copo com água, ou até quebra. Ele naturalmente vai ficar sem graça com a situação, vai tentar repreender a criança, e eu, para amenizar o constrangimento que ele está, eu vou dizer assim: não, isso acontece com criança. E meu filho olha e pensa assim: uai, se fosse eu ia apanhar, eu ia ser chamado de burro, de idiota e de qualquer outros predicados. Você já observou que muitas vezes nós colocamos o nosso cônjuge e os nossos filhos em segundo plano? Às vezes somos cordiais com pessoas lá fora, não que não devamos ser, mas se eu trato bem os meus visitantes, os meus amigos, os meus familiares, da extensão familiar, eu tenho que tratar ainda melhor a minha esposa e meus filhos. Não existe um grau mais alto de intimidade entre o ser humano do que o relacionamento íntimo de homem para com mulher. Gary Collins diz que envolve corpo, alma e espírito. O escritor aos Hebreus chega a dizer que isso dignifica e adora a Deus. Agora, o grande problema é que nós temos feito vista grossa com relação ao nosso tempo, e não temos tirado tempo para refletir na importância do nosso lar, não temos tirado tempo para relacionar com a nossa família, não temos tirado tempo para dialogar. Às vezes vamos dialogar da forma mais errônea possível. Albert Einstein, ele diz o seguinte: nenhum problema é resolvido da maneira que o gerou. Às vezes aquele momento está acalorado, e ao invés deles resolverem o problema, eles começam a se atacar como se fossem rivais, como se fossem concorrentes, e na verdade o que eles devem fazer é dirimir o problema através de um diálogo, através de uma conversa sensata. E muitas vezes o que gera estes ruídos na comunicação, ou esses garranchos na escrita, porque também alguns hoje estão conversando muito via mensagens, é exatamente a falta de convivência, a falta de relação para com o outro. Alguns psicólogos e neurologistas chegam a dizer que o ser humano precisa de pelo menos 4 a 5 abraços diários. Em épocas de pandemia não estamos podendo muito incentivar isso, mas pelo menos se você vive na mesma casa, no mesmo lugar, e tem uma família que tem essa quantidade de pessoas, dê quantos abraços necessários ao seu cônjuge, aos seus filhos. Quanto tempo faz que você talvez não convida a sua esposa para um período de oração, para um período de leitura bíblica, ou volutivamente, sem nenhum interesse íntimo, dá um abraço e expressa palavras de carinho, de consideração para o seu cônjuge? Quanto tempo faz que talvez não chama o teu filho para dar um abraço nele, caloroso, expressar o quanto ama, ou talvez até mesmo expressar algumas palavras de orientação, ou até mesmo pedir desculpa por alguns excessos que foram feitos em momento de exaltação. Às vezes nós estamos dentro da nossa casa, sentindo confortáveis, enquanto na verdade as coisas não estão confortáveis. Às vezes nós achamos que conhecemos a nossa família e na verdade não conhecemos a nossa família. Eu, como terapeuta há muitos anos, uma das coisas que eu fico mais triste, claro que a gente tem os códigos de éticas a seguir, é quando a gente vê que um homem tem um pensamento da esposa dele e na verdade o pensamento dela é antagônico ao que ele pensa dela, e nenhum sabe os dilemas que um tem na vida, que carregam consigo. Pessoas definhando. Algum tempo atrás eu comecei a atender uma pessoa e ela sumiu. Quando ela voltou muito magra, passando dificuldade muito difícil, tomando, segundo ela, porque não foi eu que receitei, nem receito isso no remédio, 250 remédios que ela estava tomando por mês, tipos de remédio diferentes. E dentro do processo terapêutico, ficou claro que ela passou 4 anos lutando sozinha com coisas que ela tinha que expor ao seu esposo, em alguns casos a sogra, e hoje está praticamente irreversível se Deus não intervir para ajudar nas questões emocionais que ela tem, as enfermidades psicossomáticas. Às vezes, se nós não tomarmos cuidado, o nosso lar, que é para ser uma casa de bênção, se torna um lugar tóxico, de enfermidades. E nós temos que saber dialogar melhor dentro do nosso lar. Não deve ser de forma truculenta, imperativa. Às vezes nós queremos coibir até a liberdade, o estado personalíssimo do nosso cônjuge e de nossos filhos. A gente tem que ter cuidado com relação a isso. Uma coisa que eu fui aprendendo ao longo da minha caminhada ministerial e dos estudos que Deus permitiu que eu fizesse, é que a gente deve pregar a palavra e viver a palavra, conforme Paulo aconselha Timóteo, porque fazendo isso salvaremos a nós mesmos e aqueles que nos ouvem. Agora o problema é que às vezes nós queremos
impor que a nossa família vá à igreja. Em alguns casos devemos fazer isso por causa do direito, do relativamente incapaz, do absolutamente incapaz, levá-los. Mas depois tem que ser prazeroso ir à igreja. Nós precisamos de entender que o nosso propósito não é ensinar a criança, o filho, a família, o caminho da igreja. Isso aí o GPS ensina depois, é discipulá-los. Agora, como vamos fazer isso se nós mesmos estamos aquém de sermos um discípulo de Cristo? Já vi famílias fazer a seguinte pergunta: olha, eu viajei por mais de 20 anos fazendo a obra de Deus com a minha família, com os meus filhos, e hoje estão tudo desviado. Onde foi que eu errei? Aí eu perguntei para essa pessoa, até com muito temor, por ser bem mais novo e também por respeitar a carreira ministerial deles: como que vocês fazem a obra de Deus? Eles contam com alegria, com saudosismo. Era rápido demais, chegava de uma cidade, ia para outra, trocava de mala, ia. E durante a viagem, o que vocês falavam? Não, ia brincando, divertindo e cantando. Nada contra o louvor, vai ensaiando, não tem nada disso, de errado nisso. Mas sentou com essa família para mostrar valores cristãos e aquilo que o inimigo oferece em contrapartida? Porque às vezes nós trazemos os filhos para a igreja, as crianças para a igreja, e achamos que eles são crentes. Eles acostumaram sociologicamente. Claro que hoje melhorou muito, os departamentos infantis, a superintendência infantil tem realmente trazido o ensino de muita qualidade, mas no passado as crianças vinham na igreja e o melhor diácono é aquele que punha moral neles, que eles olhavam para ele e ele ficava quietinho, era o melhor diácono. E aquela criança acostumava, ela via as pessoas falar em língua estranha, cantar. Referencialmente, elas conseguiam absorver alguma coisa, mas não eram discipuladas. E às vezes nós estamos achando que a nossa família realmente serve a Deus, enquanto na verdade não serve. Eu não sei por onde vocês estão pastoreando ou fazendo a obra de Deus, mas tem sido alarmante o número de filhos de crentes que nasceram em berço cristão, que estão, como diz a gíria, saindo do armário, assumindo a homossexualidade. Conheci um pastor em saudosa memória, homem de Deus, uma referência. Foi pastor aqui no nosso ministério também. E um dia eu vi ele muito bravo com uma das filhas dele, pela idade dela, ela não namorava, não casava, e ele muito bravo. E ele tinha razão naquilo que ele fazia, olhando assim, uma moça até bonita, mas com idade já avançada. Aí um dia ela me procurou para um atendimento. E ela falou assim: eu sofro muito pressão do meu pai para me casar, mas eu tenho ojeriza de casamento. Eu, por quê? Não, eu até admiro meu pai, a minha mãe, um homem de Deus, igual o senhor conhece, só porque eu fui abusada por 10 anos pelo vice-dirigente da igreja dele. Eu não consigo ver homem como homem a não ser meu pai e meu irmão. E eu disse: por que você não contou quando você ainda era adolescente? Ele nunca acreditaria em mim. E isso, irmãos, a igreja está trancafiada de pessoas com situações semelhantes. Eu vou apertar mais um pouquinho aqui, para falar o que é tempo. Eu atendi um casal há muitos anos atrás, de outra igreja que eu pastoreei, e o homem chegou até mim preocupado, porque todas as vezes que tinha relacionamento íntimo com a esposa, ela chorava muito, copiosamente. Eu falei: olha, como esse assunto é de terceiro, não tem como eu resolver isso falando com você, eu tenho que saber o que é com ela, se você permitir. E quando eu atendi ela, não precisou de eu tocar no assunto, ela já começou a falar que a forma a qual ele tratava ela era tão ruim, durante toda a convivência naquela época de mais de 10 anos, que ela só cumpria aquela função por ter aprendido assim, mas ela queria fugir de casa, mas não tinha quem ia dar amparo, quem ia valorizá-la. E na cabeça dele, ele era um bom marido. Por que eu estou dizendo isso? Eu já ouvi muita gente dizer assim: eu sou um bom marido. Eu não posso dizer se eu sou um bom marido, quem tem que dizer é minha esposa, eu não sou casado comigo.
Eu posso afirmar que a minha esposa é uma ótima esposa, mas que ela também não pode dizer isso. Aí quando diz, usa assim, não, eu não deixo nada faltar, comida, roupa, não, isso é função social. Ah, eu também dou a comida a tempo e a hora, roupa limpa, isso também é função social. E também tanto um quanto o outro pode fazer. Se a mulher não puder cozinhar, o homem pode cozinhar. Se a mulher não puder lavar, o homem pode lavar. Se o homem está desempregado, o trabalho dá um pouco mais difícil de se alocar, a mulher pode ajudar a prover no lar, isso é tudo tranquilo. É uma só carne com propósitos e objetivos definidos. Agora o grande problema é que nós estamos achando que casa, que lar, é casinha. Estamos muitas vezes brincando. E a família é um dos mais belos projetos que Deus arquitetou. E o inimigo vai se opor à família. Eu sempre digo, olha, quando um casal diz sim um ao outro, o inimigo tem uma missão, separá-los de um segundo enquanto eles estiverem em vida. Se ele separar com uma semana, duas, eu estou cuidando de um caso que tem 3 meses de casado, está separando, a maior luta do mundo para tentar ajudá-los, ver se consegue reaver a situação. Mas melhor ainda, isso aí serve de escândalo, mas melhor ainda para o inimigo é quando ele separa um casal que tem 20, 30, 40, 50 anos de casado. Está vendo? Esse trem não dá certo, não, uma hora acaba. Nós temos que entender que o nosso casamento, quem é casado aqui, ele é um voto. Voto no latim, eu vou resumir a história, é quando você pega na mão de uma pessoa, no passado não havia contrato formal, significava que o sangue que bombeia na minha mão, bombeia na mão de quem está pegado na minha mão e circula no mesmo corpo. O casamento é um voto, o casamento é vitalício. E você e eu, quem é casado, decidiu até que a morte separe. E no caso nosso como cristão, até o arrebatamento da igreja. Mas o certo é que é uma decisão conjugar este verbo amar, é uma decisão tirar tempo um para o outro, tempo de qualidade. Hoje a gente percebe que alguns casais, eles não têm tirado tempo de qualidade. Eu não estou falando de gastar financeiramente, isso é muito peculiar de cada um, a condição financeira, mas hoje as coisas facilitaram muito. Hoje você pode ir a um bosque, a uma praça, para tirar um tempo de qualidade com a sua família, fazer um piquenique. Quem está em condição pode uma vez ou outra ir a um restaurante. Você já viu que namorado, quando eles vão a um restaurante, a um pit dog, uma pizzaria, eles fazem aquele lanche ou aquela refeição e fica lá horas. E quando é casado, família, senta lá, terminou de comer, já está levantando e pedindo a conta e saindo. Aqui não tem isso, porque o Ministério Fama investe em família, mas tem alguns lugares que é assim. Se eu chamar, com todo respeito, o meu presidente para ir lá em casa fazer uma refeição comigo, por mais que ele é meu presidente, se ele chegar lá, na hora que o almoço ficar pronto, é entendível, mas se ele for embora assim que ele terminar de comer, eu não vou esconder, eu vou ficar triste. Porque a comida foi um pretexto para nós tirar um tempo para estarmos juntos. E a família é assim, dá a impressão que quando a gente vai degustar fora, o propósito é não fazer comida em casa, não, o propósito é mudar o ambiente. E outra coisa, por mais que você seja uma pessoa desprovida financeiramente, hoje dá para você tirar tempo fazendo uma caminhada junto com o seu cônjuge, dá para você tirar tempo indo ao parque, como eu disse, pode ir até o shopping, né? Até o shopping, mas eu não vou comprar não, vai andar à toa mesmo. Tira um tempinho com o seu cônjuge para andar à toa mesmo, vou ficar com vontade. Aí você já começa a dominar para não ser escravo da indústria cultural e começa a entender que homem, desculpa o vulgo e a redundância, homem é homem e mulher é mulher. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque os homens, eles casam obviamente com a mulher, e a mulher pega e quer transformar a mulher em homem, e a mulher casa com o homem e quer transformar o homem em mulher. Vou explicar como. Todos nós sabemos que neurologicamente, anatomicamente somos diferentes, isso é fato, isso é provado cientificamente. Enquanto nós homens com muita dificuldade enxergamos pouco mais de 36 cores, eu não sei onde as mulheres enxergam mais de 640 cores. Então aí já deu para você entender a diferença. O homem, por essa percepção limitada, quando ele chegar em casa e tiver um tapete, se ele achar o tapete bonito e ele for um cara perceptivo, ele vai pegar para fazer um... meu bem, eu tinha esse pano aqui lá na porta. Ele vai pular o pano. E a mulher vai ficar irritada, não é homem, é isso mesmo. Você pode tentar ajudar ele, melhorar ele, mas é assim. E o homem, ele vai com a mulher, ela vai comprar um sapato, ela experimenta tantos sapatos, você vai ficando com aquela preocupação, meu Deus do céu, vai levar isso tudo? Aí no final você não sabe, você fica com vergonha, você fica feliz. Ela, ufa, levou nenhum, não gostou de nenhum, depois eu volto. É mulher. Sabe qual é o problema? Que nós queremos que a mulher tenha o mesmo tempo que nós para arrumarmos, e depois fala, você fica esse tempo tudo e está do mesmo jeito. Olha que ofensa.
Olha, eu arrumo rapidinho. Quando você pode tomar banho, você estiver terminando de arrumar o cabelo, eu já estou pronto te esperando dentro do carro. Você casou com uma mulher, você casou com um homem, então você tem que ter que neurologicamente diferente. E não é hora de brigar, não. Olha só, o homem mesmo guarda o carro, guarda a chave do carro, o documento. Hoje não está usando muito documento, está mais no celular, né, os documentos do carro, né? Aí ele procura, a mulher está ocupada, fala assim para ele: onde está isso? Está em tal lugar. Ele revira, não acha. A mulher vai lá e pega. Quando é uma mulher sábia, ela fala: ô meu bem, olha que o prazer, eu sou o complemento da sua vida. Eu sou aquilo que Deus fez que faltava para você. É o seu cego, seu burro, seu idiota. Ô sua enrolada. É assim, está errado. Um completa o outro. Um completa o outro. Nós precisamos de entender isso. A nossa família, ela será uma família perfeita quando nós entendemos o nosso lugar dentro do lar. O problema é que tem homem que compete com a mulher compete com o homem. Até na hora de fazer as coisas, né? Eu passo uma roupa melhor que muitas mulheres, inclusive que a minha. Eu faço uma comida, não funciona assim. Não estão competindo, estão se completando. Agora preste atenção, existe uma coisa que inclusive que os operadores do direito sabem o que eu estou falando, né? Que é de caráter personalíssimo. O que é personalíssimo? É uma coisa que não é transferida para outra, do próprio indivíduo. Eu sou casado com a minha esposa, olha só, Roch Brugnar, um filósofo, ele diz o seguinte: para viver uma vida feliz no casamento, tem que abrir mão do individualismo, mas não da individualidade. Individualismo, ele tem o quê? Egoísmo. Individualidade. Claro que a minha esposa, ela tem pessoas para ela conversar, amigos, familiares. Eu também tenho. Temos amigos em comum. Funciona assim. Agora tem casos que o indivíduo ele quer apossar um do outro, que a família dele é boa e a outra não é. Para mim, que estou acostumado com a minha família, tudo é normal. Se eles falam alto, eu acho tudo normal. A minha esposa, talvez esse povo é doido, parece que está brigando, aquela gritaria sem precedente. Aí eu chego na casa dela e daqui a pouco eu converso e falo: esse povo é doido, parece que eles têm medo um do outro, ninguém fala, um povo calado. Neurônio de referência, está acostumado. É o jeito da pessoa. Eu lembro que uma vez meu pai foi visitar uma determinada casa. Chegou lá, eu achei muito estranho. O povo foi servir a comida e não tinha talheres, né? E eles começaram a comer com a mão. E nós falamos: meu Deus do céu, mas não vai comer agora. Meu pai arrumou um rolo que eu não lembro, eu era muito novo. E nós não comemos, fomos embora. Aí passou alguns anos, foi um amigo visitar e ele ficou lá para janta. Ele foi visitar, não vamos jantar, vamos. Os talheres lá na mesa. Aí quando é feio, ele foi colocar a mão para pegar a comida. Eu lembro até hoje, era um frango caipira que minha mãe tinha feito, gueró, bangu, feijão, comida de goiano, né? Meu pai já segurou na mão dele na hora. Aqui você não come assim não. Ele falou assim: não, mas é muito normal. Ele falou: normal lá na sua casa, aqui não. Quer dizer, para ele era normal. Há uma subjetividade. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes no nosso casamento nós queremos trazer a subjetividade referencial que trouxemos do nosso lar e impor no nosso casamento. Eu vou fazer da minha casa tudo que não foi no meu lar quando solteiro. Não, eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer tudo que foi porque eu gostei. Não. Eu vou levar o que é princípio. Meu cônjuge vai trazer o que é princípio e vamos criar a nossa forma de conduzir o nosso lar. Isso é muito importante, porque quando nós trazemos expectativas frustradas do nosso lar de origem, segundo a psicologia, o nosso lar atual tem tudo para não dar certo. Agora, nós que servimos ao Senhor, precisamos de entender que a partir do momento em que nós somos de fato cristãos, que Cristo é o centro da nossa família, que estamos dispostos a melhorar e a investir tempo para cuidar da nossa família, que é o nosso maior bem. Alguns dizem assim: família é o meu maior patrimônio. Eu particularmente prefiro a outra frase: família é o meu único patrimônio, porque a única coisa que a gente tem é a família. As coisas desta vida aqui, elas vão ficar aqui mesmo, mas a família a gente vai levar na nossa cognitividade, na nossa vida para sempre. É muito importante nós valorizarmos o nosso lar, valorizar a nossa família. Comece a encantar pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, comece a ministrar bênção de Deus no seu lar, na sua família. Nós como igreja não podemos aceitar esses discursos ideológicos que quer sufragar a família, argumentos aparentemente bem estruturados, porque nós sabemos que a palavra de Deus é inerrante, e a família é um projeto infalível de Deus, e nós vamos vencer em nome de Jesus. Enquanto este mundo estiver aqui nessa terra, enquanto nós estivermos nessa terra, este mundo vai lutar contra a igreja, vai lutar contra a família,
mas a igreja foi colocada propositadamente na porta do inferno, para o diabo saber que ele não vai prevalecer contra ela, e que Jesus Cristo é a esperança, e ele vai usar a família forte, porque a família forte gera a igreja forte, e juntos somos imbatíveis para a glória do Senhor. Então que este seminário, que teremos mais palavras aí, venha ficar marcado na nossa mente, mas entre elas, que eu seja realmente um membro do corpo de Cristo, para que eu seja a evidência no meu lar e na sociedade por conseguinte. Que Deus abençoe, muito obrigado, retorna a quem de direito.